E começou hoje em todo o país um mutirão de julgamento de crimes contra a vida. Serão 3.000 processos em pauta apenas nesta semana. A meta, no entanto, está longe de ser alcançada. O juiz lê a acusação. Esse rapaz, que está de costas, é o réu, acusado de esfaquear um homem. Em menos de 15 minutos, o juiz dá a sentença. Uma decisão rápida para um processo que se alongava por mais de 4 anos. Assim como esse, outros 57.000 processos estavam na fila de julgamento. Apesar da meta de resolver 80% dos casos até outubro deste ano, apenas 7.000 tinham sido julgados até semana passada. O ideal é que não houvesse mutirões em nenhuma área da vida. Mas nesse caso tornou-se necessário diante do atraso e de um gargalo formado, de um déficit de julgamento desses processos no Brasil inteiro. O objetivo da Semana Nacional do Tribunal do Júri é incentivar as cortes de todo o Brasil a encerrar os processos de crimes contra a vida que foram abertos antes de 2009. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelece que mutirões como esse ocorram todos os anos. Apenas nesta semana, mais de 3.000 ações foram colocadas em pauta. Pernambuco vai ser o estado com o maior número de realizações, 442 processos nos 5 dias. Ceará terá 336 e Paraná, 256 processos julgados. Quem precisa acionar a justiça reclama que a demora pode ser angustiante. É bastante chato porque a pessoa tem que resolver os seus problemas e tem que aguardar e causa outro aborrecimento esperando mais, né, também. Eu converso agora com Sérgio Junques, presidente interino da Associação dos Magistrados do Brasil. Boa noite, obrigado por vir ao jornal. Afinal, por que se acumulam tantos processos assim no Brasil? Há uma série de fatores, né? Desde a questão da estrutura, né? Que se necessitaria mais juízes, mais servidores, mais varas, e também o nosso sistema processual também, que carece realmente de uma série de reformas. O senhor está falando do Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal realmente é bastante defasado. Ele propicia, de fato, aí, uma demora dos procedimentos. Mas mais que isso, a nossa própria Constituição Federal, que ela regula as diretrizes dos processos, ela permite realmente lá que haja uma interpretação, né, da legislação que faz com que, via de regra, as decisões, né, só tenham efetividade após se esgotar todos os recursos. E essa demora, às vezes, acaba realmente comprometendo a própria efetividade da justiça. E há um excesso de recursos também, é isso que o senhor reclama no caso do Código de Processo Penal? É um excesso de recursos, um excesso demasiado. Há uma preocupação da Associação dos Magistrados Brasileiros justamente mudar esse quadro. Há uma PEC 15, 2011... Uma proposta de emenda constitucional. Isso que está para ser votada talvez até essa semana, que ela propõe mudar esse panorama. Ou seja, a partir das decisões dos tribunais de justiça já teria efetividade. Mesmo que houvesse a necessidade de uma interposição de recursos, as decisões já passariam a valer. Hoje em dia, no Brasil, nós vivemos uma situação muito crítica, que as decisões do juiz de primeiro grau, o juiz das comarcas, ele só tem efetividade após o trâmite de todos os recursos. Então, isso faz com que essas decisões hoje tenham pouco prestígio, ou seja, só tem eficácia, validade, depois de todos os recursos terem sido passados, ultrapassados. Nesse quadro de demora que a gente verifica nas decisões do Judiciário, qual é o peso que tem a falta de estrutura e do número de juízes suficientes? É mais ou menos do que o papel que representa o Código de Processo Penal? São as duas coisas, mas há de fato uma demanda cada vez mais crescente, a litigiosidade muito grande no Brasil, uma litigiosidade que nos preocupa até por parte de algumas corporações, né, que se valem do Poder Judiciário, inclusive, como estratégia de funcionamento dos seus negócios. A gente vê, por exemplo, as empresas de telefonia, os bancos, há uma utilização muito grande. Né, demandam demais o Judiciário. Demais, ou seja, procedimentos que hoje que não precisariam estar no Judiciário, né? Eles acabam abarrotando os escaninhos, enfim, Vamos escancarar essa estratégia? O que eles querem com isso? Não, é uma estratégia de negócio. Você se vale do judiciário, ou seja, incorre reiteradamente em descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e de outras normas, né, se valendo justamente desse quadro hoje, em que há um excesso de recursos e a demanda tende a se procrastinar até uma decisão final que
depois de todos esses recursos. Então, há um ciclo vicioso. Então, há a falta de recursos, né? Há a falta de juízes e servidores, que é agravada por esse excesso de litigância, inclusive, de mau uso até do Poder Judiciário, mas um peso muito grande, que talvez seja a raiz do problema, seja esse excesso de recursos. Há uma necessidade, uma preocupação dos magistrados, né, de compatibilizar a ampla defesa, né, a possibilidade das pessoas recorrerem, com a necessidade de efetividade de justiça, que está prevista na Constituição Federal também. Não é o caso de reduzir as férias dos juízes, não. O pessoal reclama tanto, os que têm mais férias do que os outros, não é o caso? Olha, é uma questão que nós estamos abertos, a lei orgânica da magistratura, né, já está defasada. Né? O senhor pessoalmente considera isso correto? O que nós consideramos é o seguinte: nós precisamos do Estatuto da Magistratura, mas existe uma série de questões que têm que ser enfrentadas. A questão das férias pode ser avaliada também, mas antes disso nós temos que ver as condições de trabalho do magistrado, a independência, a segurança do magistrado. São questões que são extremamente importantes, que elas têm que também entrar nessa discussão. Bom, essa meta, 3.300 e tantos julgamentos em apenas uma semana. O Pernambuco é o estado que apresenta a meta mais ousada, 440. É factível? Dá para fazer? Dá para cumprir? Na verdade, essa iniciativa do CNJ de estabelecer esses mutirões anuais são importantes, né, porque eles fazem que haja uma intensificação do esforço. Gostaria até de aproveitar o espaço e dizer que já há uma preocupação dos magistrados em relação à priorização dos procedimentos, esses processos de crimes dolosos contra a vida, crimes que são aqueles que a pessoa quis matar, o resultado morte, são crimes graves. Então já há uma preocupação dos magistrados em relação a promover a celeridade desses procedimentos. Mas realmente não há digamos assim, um parâmetro que o CNJ estipulou de metas de factível com base no que os magistrados têm condições de dizer que isso é factível. Claro, como cidadão, né, como magistrado, nós gostaríamos que 100% desses processos fossem julgados, mas isso é uma série de questões que tem que ser enfrentadas para que seja possível, né, essa meta ser alcançada. E uma delas, claro, passa pela questão da mudança da estrutura de recursos, aumento do número de magistrados e servidores e uma série de outras questões. Muito obrigado ao senhor. Eu conversei com o Sérgio Junques, presidente interino da Associação dos Magistrados do Brasil. Boa noite.